Ela disse que falava dormindo, mas o que eu ouvi naquela noite não era humano. Estou apaixonado por ela, completamente apaixonado. E não era um nível saudável, longe disso. Eu pensava nela a cada momento que ela estava ausente. Às vezes, eu sentava no sofá e ficava olhando para o celular, esperando ela mandar uma mensagem. Eu dizia a mim mesmo, não entre em contato com ela, não, vai parecer carente demais. Mas aí eu ainda me pegava clicando no nome dela na minha lista de contato antes que minha voz interior continuasse. Você não quer que ela saiba o quanto está apaixonado por ela. Não é nada atraente, vai assustá-la. Não, você precisa esperar que ela ligue dessa vez. Mas era excruciante e exaustivo, quase insuportável. Certa vez, ouvi dizer que os gregos antigos acreditavam que se apaixonar louca e irracionalmente por alguém era uma maldição que se deseja aos inimigos. Eu nunca consegui entender o que eles queriam dizer. Afinal, apaixonar-se perdidamente não é o objetivo final hoje em dia? Mas agora que aconteceu comigo, devo dizer, os gregos antigos estavam certos. Isso é uma maldição. Eu mal conseguia me controlar, quase como se minha paixão por ela tivesse me possuído. Nós dois éramos sexualmente ativos, mas ainda estávamos na fase de namoro. Aquela fase decisiva de um relacionamento nascente, em que temos a conversa e formalizamos tudo, ou começamos a nos afastar lentamente. Acho que não conseguiria lidar com essa última situação. Sinceramente, não conseguiria. Quase tudo nela me cativa. O jeito como ela cobria a boca com a mão quando ria, como ela acariciava o pingente de colar quando estava nervosa, como ela enrolava uma mecha de cabelo no dedo quando estava excitada. Tudo. Seu cheiro, seu sorriso, seus olhos. Eu sei. Provavelmente você se sente mal lendo sobre isso. Eu me sinto da mesma forma. Nunca fui o tipo romântico incurável, mas agora não consigo parar de fantasiar com ela. Eu pensava em nós dois fazendo a longa caminhada de 3 horas até aquela vista magnífica de um dos nossos primeiros encontros. Naquele primeiro beijo, enquanto olhávamos para as luzes da cidade. Mas desta vez, eu me ajoelharia, pegaria o anel e bem, você sabe o que aconteceria em seguida. Tudo bem, vou parar, sim. Essa é uma mulher com quem eu só estava saindo casualmente há alguns meses. Eu não deveria estar pensando em pedir em casamento ainda. Eu sei disso, mal consigo me controlar. Sinto como se estivesse perdendo o poder sobre as decisões que tomo. E isso me leva ao motivo de estar escrevendo isto neste momento. Tudo começou com a primeira coisa que realmente me incomodou nela. Nunca tínhamos passado uma noite juntos. Não importa o quão tarde ela chegasse, assim que qualquer um de nós demonstrasse sinais de cansaço, ela se levantava e ia embora. Ela não ia embora sem jeito ou com raiva, apenas com um beijo casual de boa noite, um sorriso e um me liga logo. Era algo que eu nem percebi nas primeiras vezes que ela fez, mas depois de quase 8 semanas de namoro, estava ficando estranho. Eu teria que perguntar a ela sobre isso. Precisei beber quase uma garrafa inteira de vinho antes de ter coragem. Ela pareceu quase derrotada quando perguntei e baixou os olhos envergonhada. Eu sabia que essa conversa acabaria acontecendo. Começou. Respirou fundo e expirou longamente. Recentemente, fez outra pausa. Comecei a falar dormindo. Ela balançou a cabeça envergonhada. Chama-se sonilóquio, pesquisei. Dei de ombros e ri alto. Meu comportamento parecia dizer: só isso? Não, Lucas, escuta, disse ela. Ela não estava rindo. É ruim. É completamente fora de controle. Não são só palavras aleatórias ou bobagens. Não, é horrível. Eu digo coisas horríveis e nojentas.
Ela estava começando a levantar a voz e respirar fundo e a chorar. Aproximei-me dela e a abracei. Disse-lhe que não podia ser tão ruim. Disse-lhe para passar a noite lá. Disse-lhe que provavelmente estava exagerando. Eu estava errado. Naquela noite, ela ficou na minha casa, mas me avisou de algo antes de dormir. Faça o que fizer, não me acorde. Fico muito assustada e desorientada se isso acontecer. E não me responda, simplesmente ignore. Assenti e concordei. Se ficar demais, ela continuou, só saia do quarto e durma no sofá. Eu não me importo. Eu disse a ela para não se preocupar com isso. Eu disse a ela que não seria grande coisa. Eu disse a ela que não iria para o sofá. Eu ficaria ao lado dela na cama. Mas eu estava errado. Não consegui durar nenhuma noite. Nós dois dormimos sem incidentes. Não sei quantas horas se passaram, mas acordei no escuro com a sensação de que alguém estava me observando. E então me lembrei. Ela estava comigo. Ela estava mesmo passando a noite. Eu sorri. Mas então notei a silhueta sombria dela sentada na cama. Ela estava olhando para mim, encarando. Fiquei arrepiado, admito. A postura dela estava completamente diferente. Era como se nem fosse ela. Então ela falou. Não era a voz dela que eu ouvia. Era muito mais baixa e grave, como algo saindo de um filme de terror. Vou mastigar a pele dos seus ossos, ela disse. Eu congelei. No começo, fiquei só olhando para ela. Não era nada do que eu esperava. Achei que seria mais parecido com a forma como a síndrome de Tourette costumava ser retratada. Só xingamentos e gritos aleatórios. Sinceramente, pensei comigo mesmo. O que farei se ela me atacar agora? E se ela realmente tentar arrancar a pele dos meus ossos? Mas então, ela simplesmente se deitou e voltou a dormir. Fiquei assustado. Tentei me deitar de novo e ignorá-la, mas tive dificuldade. Não conseguia nem fechar os olhos sem pensar. Talvez ela esteja sentada de novo e me encarando. E então, uma vez, me virei para olhá-la e ela estava. Seu rosto estava colado ao meu. Seu hálito era fedido, muito fedido, algo que certamente não era normal para ela. Ela falou novamente com a voz de antes. Se você não se mover para o sofá, estará morto pela manhã. Isso foi o suficiente para mim. Sentei-me num instante e fui para a sala de estar. Ela fez um som de chiado quando eu saí. Acho que era para ser uma risada. Eu estava deitado no sofá, mas não ia conseguir dormir de novo. Estava muito abalado. Eu estava olhando para a janela, esperando ver os primeiros sinais do sol nascendo. E então pensei ter ouvido alguma coisa do quarto. E escutei. E então ouvi novamente. Lucas! Essa era a mesma voz baixa e grave, parecia uma bruxa. No começo tentei simplesmente ignorar, mas depois continuou. Luquinha? Eu ainda não disse nada. Eu sei que você pode me ouvir, Lucas. Você está acordado agora. Por que não volta para o quarto? A voz mal parecia humana. Ou talvez você prefira que eu vá até você. Eu ainda não disse nada. Disseram-me para não fazer isso, mas eu escutei. Se eu a ouvisse começar a andar em direção à porta do quarto, não estou brincando, eu teria saído correndo do apartamento. Mas ela tinha me pedido para não responder ao seu discurso dormindo, então não respondi. E então eu a ouvi mais uma vez. Desculpe se isso estragar seus planos. Ela começou a rir. Vocês dois deveriam ter feito aquela trilha de novo. Ela começou. Eu não estava nem remotamente preparado para o que ela diria em seguida. Vocês dois estariam tão cansados quando chegassem ao topo. Vocês olhariam para a cidade. Então se ajoelhariam e pegariam o anel. Ela começou a rir. E foi aí que percebi que não era apenas um problema de sonambulismo, era algo muito mais sobrenatural. Eu nunca tinha contado a ninguém sobre a minha fantasia de pedido de casamento. Simplesmente não havia como ela saber de nada disso. Não se tratava mais de simplesmente falar dormindo. Tratava-se de possessão.
Não posso voltar para o quarto. Não tenho ideia do que aconteceria se voltasse. Em vez disso, vou esperar esperando na minha sala até o sol nascer. Ainda tenho mais algumas horas. Consigo ouvi-la rindo de vez em quando no quarto. Ainda não é a voz dela. Ainda é a mesma gargalhada grave. Mas enquanto estou sentado no sofá escrevendo isso, aqui está o que mais me assusta. Talvez minha paixão e obsessão absoluta por ela não fossem normais. Eu disse antes que sentia que estava perdendo o controle de mim mesmo, mais do que a típica história de amor. Acredito, não. Temo que a paixão que senti fosse a entidade lentamente tomando conta de mim, controlando meus pensamentos, medos, ambições e ansiedades. Talvez, quando eu estivesse completamente absorvido, ocorresse uma transferência e ela se libertasse disso. Eu sei que deveria ir embora, que eu deveria abrir a porta da frente, entrar no carro e ir embora daqui. Mas não posso deixá-la. Já perdi o controle. Estou apaixonado por ela, completamente apaixonado.